Olá, pessoal. Eu aqui. Espero que todos estejam bem para a gente falar do Manual da Vida, a Bíblia. E vamos falar sobre Gênesis, né? A Bíblia, ela é um manual que nós deixamos de seguir, infelizmente, né? Os nossos avós, os nossos antepassados, alguns seguiam muito mais do que nós, né? E por esse deixar de seguir esse manual, as pessoas estão muito perdidas, né? Com problemas espirituais, problemas emocionais, exatamente porque pararam de seguir o manual, né, da vida. Então, hoje a gente vai conversar sobre a criação, né, do ser humano, que a Bíblia, ela diz quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, e sobre a nossa importância na Terra, né. Então, a gente vai falar aqui sobre o Gênesis 2:7. Que é a criação do ser humano. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahweh, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então vocês viram, né, que Deus ele não fez o ser humano dentro do Éden. Ele fez o ser humano fora do Éden e depois ele colocou o ser humano no Éden, né. Então, Deus, ele soprou o fôlego de vida, né, em nós. Todos nós temos um pedaço de Deus dentro de nós, né. Então não adianta a gente ir para as igrejas, ir para os templos, né, de pedra e ficar lá dentro e ser santo só lá dentro. E quando sair fora não dá valor nem à própria família, né. Que é o próximo, que é o que está do seu lado, que é o primeiro, né, que a gente tem que amar. Então, aqui Deus, ele mostra a importância que o ser humano tem para ele. O amor de Deus, ele precisou ele mostrar o amor dele, então ele criou o ser humano para mostrar o amor dele, né. E aí ele fez um jardim especialmente para o homem, para colocar ele lá. E como esse jardim era perfeito, né, que está escrito, né, em Gênesis 1 que Deus viu que era bom, né? Tudo que ele viu que era bom, ele fez para o homem. E aí ele fez, o homem colocou no jardim, e o jardim não tinha frio, não tinha calor, não tinha envelhecimento, não tinha doença. Era totalmente e completamente perfeito. E o jardim, ele foi feito para o homem cultivar, né. Ele tinha lá as suas plantações, as suas árvores que Deus fez, né, com os seus frutos, e ele colocou lá o Adão para ele poder cultivar o solo, né. Então, eu acredito que o Éden, ele não era dessa dimensão, ele era em outra dimensão, era uma dimensão perfeita, era uma dimensão que foi feita, exatamente para o ser humano, né. Que era perfeito para o ser humano. O ser humano não teria problemas, não teria nem nada, né, para se preocupar ali no Éden. Então, aqui Gênesis 13, o segundo, isso aqui está falando do rio, né, do rio que corria no Éden, porque tudo no Éden era perfeito, né. Aí está falando do segundo rio, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion, e o terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é conhecido rio Tigre, e o quarto é o rio Eufrates. Aqui está falando de alguns rios que aqui na Terra também existe, né? Existiu, que nem o rio Eufrates ainda existe, né? E a terra de Cuxi é a África, né? Então,
Eu acredito que tudo que existiu, no Éden, existe aqui também. Por isso que eu acredito que o Éden é outra dimensão, né, não é a mesma dimensão. São dimensões bem parecidas, mas, assim, a dimensão do Éden é a dimensão perfeita, né, é a dimensão somente do bem, ali só tem o bem e o bom, né, não tem o bem e o mal igual aqui a Terra. Aqui a Terra tem os 2, tem o bem e tem o mal, mas, o Éden não, o Éden só tem coisas boas, né. Então eu acredito que é muito parecido, tanto que no Éden tem a Nova Jerusalém, né, que não fala que a Nova Jerusalém vai descer, né, para os escolhidos irem para a Nova Jerusalém. Então eu acredito que a Jerusalém, essa Jerusalém que diz que desce, que é a que vai descer, é a Jerusalém espiritual, que é a Jerusalém que deve existir no Éden. Então aqui vamos ver o 16, né. "E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerá livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim." Então, o homem podia comer qualquer fruto que estivesse ali no jardim. Só que ele não estava falando só de comer, ele está falando também das nossas ações, das ações de Adão, porque o fruto também quer dizer ações, né? Que nem na Bíblia está escrito, né? Pelos frutos vos conhecerei. Então, o fruto é as nossas atitudes, as nossas intenções e as nossas ações. Então, Adão, ele podia fazer tudo que fosse do bem, entendeu? Porque as árvores que Deus fez foi todas as árvores elas eram boas, né. Então ele devia fazer todas as coisas boas, né, que estavam ali. "Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás." Aqui Deus está colocando certeza, né, "com toda certeza morrerás." E então, Adão ele foi proibido de uma coisa só, ele podia comer de todas as árvores, só não poderia comer de uma árvore, né. O ser humano é muito engraçado, porque tem várias coisas boas para o ser humano fazer, ele escolhe o quê? O mais fácil, que é o mal, né, que geralmente são as coisas ruins, né, que ele escolhe para ele. Eh, e também, é complicado, porque o ser humano ele sempre escolhe o lado mais fácil. E nessa vida aqui, o lado mais fácil é o lado errado, geralmente, né? Porque o lado mais fácil é o lado da carne. Nós temos que fazer o que manda o espírito, não a carne. E é muito difícil a gente fazer o que manda o espírito, porque as coisas do espírito são todas coisas boas, né? E quando alguém faz mal pra gente, ou a gente fica bravo com alguma coisa, com alguém, a primeira coisa que a gente pensa é de fazer uma coisa ruim, né. E por quê? Porque é o mais fácil, fazer o mal é muito mais fácil, né. Só que o próprio Jesus disse, né, que a gente não deve deixar a carne dominar, né. A gente tem que fazer o que o Espírito Santo manda, né, fazer só coisas boas. Então, Adão, infelizmente, ele pecou, né, por quê? Porque ele ouviu a esposa dele e se deixou levar pelo emocional, porque a mulher ela é muito emocional, ela se deixa levar pela parte emocional, infelizmente, né. Então, vamos ver aqui o outro versículo, o versículo 18. Então, declarou Yahweh, o Senhor: "Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajuda e a ele corresponda." Então Deus ele viu ali que Adão estava se sentindo só, né, porque era só ele e o Éden, era só ele e o jardim.
Então Deus, ele fez mais alguma coisa para o homem, além de todas as coisas perfeitas que o homem que Deus tinha feito, Deus, ele escolheu mais coisas perfeitas, né. Aí o 19: sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Então, Deus, ele fez os animais para o homem. Você vê como o homem é importante, né? Ele fez o jardim para o homem, depois ele fez os animais para o homem. E aí, o homem tinha que dar nome a todos eles. Imagina a inteligência, né, desse homem para dar nome a todos os animais. E ao mesmo tempo, quando ele estava dando nome aos animais, ele via, né, qual a característica de cada animal, né? Por que que ele estava vendo? Para ver qual que ia se adequar, qual que ia ser mais perfeito para fazer companhia a ele, né? Então ele foi dando nomes aos animais e vendo as características de todos eles. Então, esse negócio das pessoas falarem assim, ah, porque o animal é melhor que o homem, que não tem gente, não tem pessoas aí que preferem muito mais conviver com bicho do que com gente. Isso é errado, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles não têm, os animais eles foram feitos do barro, mas eles não tiveram o sopro de vida igual a Adão. Adão ele recebeu o sopro de vida, os animais não, né? Os animais, eles não têm a consciência que o ser humano tem. O ser humano ele tem toda a consciência de vida, de morte, de espírito, né? Então, o ser humano, ele é diferente do animal. O ser humano, ele não veio do macaco. Porque o macaco é um animal, o ser humano não. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que dar valor sim ao ser humano. O animal, ele foi feito para o ser humano. Então, o animal, ele foi feito para que nós possamos cuidar deles, né? Eles estão debaixo dos nossos cuidados, né? E isso foi reforçado com quem? Com Noé, que quando Deus mandou o dilúvio, ele falou para Noé: salve os animais, né? Coloquem os animais, cada um de sua espécie, na arca. E foi isso que ele fez, né? Ele salvou os animais. Então, nesse segundo pacto que Deus fez com o homem, foi de novo reforçado isso, né? Que o animal ia ser para o homem. E aí é bem engraçado, porque Deus, primeiro, ele fez o homem, depois, ele fez os animais. E em terceiro lugar, ele fez quem? A mulher. Ele fez Eva. Então, eu penso assim, que as mulheres, elas devem ter um pouco mais de humildade, né? As mulheres precisam reconhecer, né, que isso é bíblico, que a mulher foi feita em terceiro lugar, né? Que primeiro foi o homem, o segundo foram os animais e terceiro a mulher. Então, Yahweh, Deus, fez Adão cair um sono profundo e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, uma costela, e fechou o lugar com carne. Então, gente, ele retirou de Adão a costela. Por quê? É para a mulher estar ao lado do homem. Não é para ela estar atrás e nem à frente. É para ela estar ao lado do homem. É para ela estar, é para ela ser a ajudadora do homem, né? E a mulher ela foi feita com a carne do homem, né? Até isso a mulher tem do homem.
Então, a mulher não tem que, eu quero ser independente, eu sou uma mulher independente. Isso, eu acho que assim, nenhuma pessoa tem que ser independente, nós todos uns precisamos dos outros. E como o ser humano é difícil de entender e difícil de lidar, é uma forma, da gente evoluir espiritualmente, né. Por isso que é bom o casamento, para o casal evoluir espiritualmente, um lidar com o outro, com os problemas do outro, com os defeitos do outro, saber perdoar, tudo isso. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu a ele. Porque Deus viu, né, que nenhum dos animais foi suficiente para o homem, então ele fez mais uma coisa boa ao homem, né. Que Deus só faz coisas boas, né. Deus ele é perfeito, né. No Éden ele já tinha feito tudo de bom para o homem. E aí agora, ele fez a mulher para o homem. Eh, Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Então a mulher ela foi feita em terceiro lugar, né. Então a mulher ela tem que estar sob a missão do marido, né. Ela tem que estar sempre ao lado do marido, ter respeito com o marido, ter respeito com os homens, com seus pais, com seus irmãos, né. E assim é, né, a mulher ela tem que estar sempre ao lado do marido, né. Então, nós mulheres, somos abençoadas, né, porque os homens eles eles pegam os trabalhos mais difíceis, né, mais, pesados, né. Não adianta a mulher falar: "Ai, seria bom se não tivesse homem", que nem as feministas falam, né. É uma coisa polêmica isso, né. Só que, sem o homem, como que a mulherada ia se juntar para fazer rodovia, fazer estrada, né, construir casa, carregar saco de cimento nas costas, né, carregar caminhão, descarregar, trabalhar em obra na rua? Seria muito difícil, né, pensa bem. As mulheres, eu acho que elas até conseguiriam, mas elas não iam fazer esse serviço tão perfeitamente quanto os homens fazem. E os homens também, eles são protetores, né, eles têm eles têm um dom de proteção, né. Às vezes, alguns homens na rua com o reflexo geralmente que eles têm, eles conseguem salvar, assim, não é nem uma coisa pensada, é do reflexo deles, né, a proteção. Eu acho que é por isso que Cristo ele deu a vida por nós, né, porque assim como, Cristo ama a igreja, o homem deve amar a mulher, né. E o homem, que ama verdadeiramente a mulher, ele dá a vida, pela mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Então, Deus ele fez cair, num sono profundo Adão, retirou-lhe, uma parte dos lados, né, isso quer dizer que a mulher tem que estar ao lado do homem, e com a costela fez a mulher. E aí mulheres, então até a carne do homem a gente precisou para ser feita, né. Então, a gente precisa, dar valor, né, aos homens. Eh, então, o Adão, quando ele viu a mulher, ele se encantou, né, por ela, ficou encantado. Então exclamou Adão: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então, até para a mulher o homem deu o nome, né. Ele viu ela, ele se apaixonou, né, ele se encantou por ela, porque assim como Adão, a mulher também era feita à imagem e semelhança de Deus, né. E ele exclamou, né, porque ele se apaixonou, achou ela linda, né. Por quê? Porque com certeza ela ia completar ele, né.
ela ia ser perfeita, né, para ele. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para unir-se à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gente, isso aqui tem muito a ver com casamento, esse versículo 24, porque o casamento é isso. O marido ele deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e se tornar uma só Então, carne. Essa uma só carne é o por filho, esse né? motivo, né, Porque o o filho homem e a da mulher e do mulher, homem é uma carne, Deus ele né? É fez uma só uma mulher junção para dos o homem, dois, né? dos Não fez dois. duas. A junção da mulher e a junção do Jacó, homem, o ele tem DNA duas dos mulheres dois. porque ele foi enganado, Então, né? Então Deus o homem e a permitiu mulher se que ele tornam tivesse uma só duas. carne. Se o É homem tem literal, uma boa né? intenção, se ele tem recursos para sustentar uma mulher naquela época, né? Como a mulher não tinha herança, ele podia, né? Era permitido ele ter mais uma esposa, porque naquela época a mulher era muito mais desamparada do que hoje, né? E o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque os dois eram como crianças, né? Eles não tinham malícia, eles nem sabiam o que era a nudez, né? E como o Éden era perfeita, a temperatura, para eles não, nada disso fazia diferença, né? Mas depois que eles comeram o fruto, seus olhos foram abertos, né? Para ver a malícia e a maldade. Então eles começaram a perceber a malícia e a maldade do mundo, né? Então, infelizmente, a partir desse momento, eles não podiam mais ficar no Éden, porque eles já enxergavam, né, a malícia. E é isso, pessoal. Shalom. Curte, comenta e compartilha.